Muito bem, pessoal. Vamos nós aqui, cara, de história. Quem fala fazer aqui é o professor Santos Chambinho, do curso de Métodos de Cachoeirinha. Olha só, pessoal, questão 37 da prova de História da URGS de 2023. Leia o segmento abaixo. O imperialismo não acabou. Não acabou. Tem grandes nações que dominam outras nações. Não virou de repente passado ao se iniciar com a descolonização, a desmontagem dos impérios clássicos. Britânico, Império Português, Espanhol, Alemão e assim por diante. Toda uma herança de vínculos ainda liga países como a Argélia e Índia à França e Inglaterra. Argélia, a França e a Índia, a Inglaterra, respectivamente. Um novo e imenso contingente de muçulmanos, africanos e centro-americanos dos antigos territórios coloniais agora reside na Europa metropolitana, ao redor dos grandes países, grandes cidades. Mesmo Itália, Alemanha e Escandinávia têm, hoje, de enfrentar esses movimentos populacionais, que, em larga medida, resultam do imperialismo e da descolonização. Então ele está dizendo que, nessa parte do texto, que os movimentos migratórios da África e da Ásia para, mais da África, para a Europa, descende do antigo colonialismo que existiu na África, porque a África foi dividida entre os países europeus. A Inglaterra pegou uma grande parte dela, a Alemanha pegou uma parte, a Itália pegou outra parte, Portugal outra parte, a Espanha outra parte, e assim, cara, Bélgica, tá? Cada um pegou um naco, muito mais a Inglaterra e a França, por sinal, você vai pegar mais nacos, e esses países, a Inglaterra até que segura um pouco mais, mas a França está tendo um grande contingente de pessoas muçulmanas africanas indo morar na França, que dá até alguns conflitos internos. Exemplo, mulheres muçulmanas vão de burca para a praia. Já tinha algumas leis na França proibindo que mulher fosse de burca para a praia. É uma cultura dela, mas ela está na França, e aí como é que fica? Respeita a cultura da pessoa ou da sociedade? Né? Cada um com as suas conclusões, mas isso é que pega na cabeça das pessoas. Muito bem. Bem como a da expansão da população europeia. Ademais, o fim da Guerra Fria da União Soviética alterou definitivamente o mapa mundial. Sim, né? Porque daí a União Soviética ruiu, caiu por terra. Essa grande União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, foi dividida em vários países. Muitos países ficaram na Europa, outros países ficaram na Ásia, certo? O triunfo dos Estados Unidos como a última superpotência sugere que um novo arranjo de linhas de força irá estruturar o mundo. China agora, tentando dominar a África, não pessoalmente, mas comprando terras e plantando lá, dominando alguns meios de produção e alguns meios de transmissão de energia também. E elas já começavam a se iniciar desde os séculos de 60 e 70. Muito bem. A partir do segmento, assinale a alternativa correta sobre todo esse processo de colonização, de novo, do imperialismo na África e na Ásia, e também o processo de descolonização, desimperialismo lá. O processo de independência da Argélia foi pacífico. Cara, nenhum processo de independência foi pacífico, cara. Todo processo de independência deu um quiprocó, até no Brasil, até aqui, que o pessoal é bem acomodado, cara, deu umas rusgas em alguns cantos, né? Então aqui, ó, da Argélia. Botei muito de acento na Argélia. Argélia, olha só, não tem esse primeiro acento aqui. Agora tem que ficar músico. Bom, da Argélia. Esse processo durou entre 1964 até 1962. O governo francês, vendo que ia ter problema na Argélia, porque já tinha um movimento popular muito forte para a sua independência, eles fazem o quê? Eles pegam um francês, de Gaulle, que é o cara que comandou a França durante a Segunda Guerra Mundial, que fez a resistência francesa, e mandam ele para a Argélia para tentar acalmar os ânimos lá na Argélia com esse grande herói francês, o de Gaulle. De Gaulle, deve ser, né? Certo? Só que na Argélia já estava instalado um grupo chamado FNL, tá? E esse grupo faz o quê? Vai tentar fazer alguns ataques, que sejam mesmo terroristas, para enfraquecer o governo francês da Argélia e para tomar o poder e virar um país independente, certo? E o de Gaulle, sentindo que não tinha como manter a Argélia, depois desses ataques e esses confrontos, ele negocia a paz e a independência da Argélia. Então isso demorou 8 anos. Só que nesses 8 anos, cara, muita gente morreu em conflitos entre argelinos e franceses. E os franceses mandaram um monte de gente para lá, um exército grande para manter a Argélia. Só que daí mandaram a gurizada, com 17, 18 anos, né, tudo franguinho. A sociedade francesa ficou enlouquecida.
Imagina, pensa vocês. E vocês foram pagar os mães, mandar teu filho de 18 anos para lutar na Argélia, num país que é a tua colônia. Cara, já era, Zé, lá longe na África, deixa os caras viver a vida deles e vem para a França. E a sociedade então começa a fazer esse movimento contra essa resistência francesa em não liberar a Argélia, até que o cara não consegue se manter mais e libera a Argélia. Então, não foi pacífica, teve guerra. Agora, poucas independências, ou que eu me lembro assim, nenhuma foi pacífica totalmente. Porque ninguém quer perder a boquinha. Então a tá errada porque é o esquema ali do Pacífico, né? Esquece, o Pacífico só tem o oceano. Fora o Oceano Pacífico, mais nada, tá? Vamos, que nem é tão pacífico assim. Paquistaneses e hindus não entraram em conflito no processo de independência da Índia. Bom, o governo inglês, sentindo que não ia conseguir manter a Índia como a sua colônia, decide, cara, vamos fazer a independência de vocês. Só que a Índia era grande, era uma mega extensão de terra, e nesse processo os ingleses dividem Paquistão para lá, Índia para cá. Paquistão, muçulmanos. Índia, hindus. Só que assim, cara, tinha muçulmano para cá, muçulmano para lá, hindu para cá, hindu para lá, e os caras têm que começar a se cruzar para cada um ir pro seu lado. E nesse cruzamento, muita gente brigou, muita gente morreu. Cara, em média foram 15 milhões de pessoas indo, translando de um lado para o outro, porque quem era hindu que morava na região do Paquistão veio para a Índia. Quem era muçulmano que morava na região da Índia foi o Paquistão. E nessas cruzadas eles se batiam, porque naquela época pessoas que torciam para lados opostos, quando se encontravam, se matavam. Ainda bem que hoje isso não acontece mais. Ainda bem que hoje tu pode ir no estádio de futebol, torcidas opostas, pro Grenal, e os caras vão se encontrar e não vão querer se matar, cara. A situação mudou totalmente. Aqui em cima eu botei pra vocês uma imagem que é uma coisa assim que eu vi um vídeo. Tem um cara que eu sigo no YouTube aí, Marcos, que ele tem o vlog 18 Rodas, que é um canal que ele tem lá nos Estados Unidos, que ele tem uma cegonheira, transporta carros e tudo mais, e ele viaja o mundo afora. Cara, já foi a não sei quantos países. E num desses ele foi o Paquistão, e ele visitou essa fronteira. Que loucura é essa imagem em cima. Como os dois países, teoricamente, ainda estão em disputa pela Caxemira, que é aquele parte rosinha lá de cima, e não sei para lá mais que eu aponto, lá para cima, certo? Então eles têm as fronteiras meio que fechadas, e aí todos os dias eles fazem uma abertura de fronteiras. E assim, cara, o exército paquistanês está de um lado, o indiano está do outro lado, e eles fazem de meio que não uma dança, mas fazem uma ordem unida, um de cada lado, mostrando a sua força para o outro. Cara, é uma coisa muito louca. E tem animador de torcida, as pessoas berram, porque os caras vão dando, agora aí, berra. O lado paquistanês tem pouca gente. O lado indiano tem arquibancadas, os caras ficam marchando no meio, e eles ficam. E tem um animador de torcida, tipo assim, agora vai lá, canta 1, 2, 3, 1, 2, 3. Em hindu ou em paquistanês. Cara, é uma loucura. Então, cara, não foi uma independência assim, tranquila. Sem chances. De novo aqui, a letra B está errada devido a esse processo que ele fala que é não entrar em conflito. E entraram, certo? Eu falei, 1 milhão de pessoas em média morreu nesse cruzamento das pessoas. Né? Tipo torcida de futebol. C. A ação política de Mahatma Gandhi é caracterizada pela resistência violenta. Cara, talvez um dos maiores pacifistas do mundo foi Mahatma Gandhi. Olha a imagem desse senhorzinho. E tu acha que ele é violento? Cara, sem chances. Ele foi morto depois por um extremista, né, hindu, que não queria que os muçulmanos fossem independentes do Paquistão. Ele queria uma Índia completa, com o Paquistão e a Índia. E o Mahatma Gandhi defendia essa separação. Não, os muçulmanos ficam lá no país deles, nós hindus aqui no nosso país, e ficar todo mundo de boa. E esse extremista disse, não, eu quero tudo é Índia. E aí deu um tiro no Mahatma Gandhi e matou ele. Então, cara, ele não era violento, ele não era extremista de nada, cara. Ele é um homem pacífico. Essa aqui está errada, então, na resistência violenta, era uma resistência pacífica dele. T. A alteração do mapa mundo com o fim da União Soviética é caracterizada pelo surgimento de repúblicas europeias, sim, acontece várias ali no mapa, né, de maioria muçulmana. Cara, tem muçulmano? Tem, só que europeia e os muçulmanos ficaram na Ásia. Olha aqui o mapa da Rússia, da antiga União Soviética. Então, Rússia, ela não tem, teoricamente, religião, porque a União Soviética não tinha religião, então, máximo um católico ortodoxo, né, um católico. Aqui, as repúblicas europeias, que são todas católicas. E aqui, sim, as repúblicas asiáticas, que aí sim são muçulmanas. E ele diz que são repúblicas europeias muçulmanas, e na verdade são repúblicas europeias católicas e repúblicas asiáticas muçulmanas. Está errado aqui, então está invertido o bagulho.
Se tivesse desinvertido, né? Tipo assim, eu pus europeias católicas, show de bola, estava resolvida a questão. Então a letra D está errada. Teoricamente, só sobrou a E. Vamos lá. As migrações de populações oriundas de ex-colônias europeias, que são as colônias europeias, a Argélia, a Índia, assim por diante, né? Podem ser entendidas como elementos das heranças do imperialismo presente. Sim, no texto ele fala isso. Que devido a esse passado, olha só, o imperialismo não acabou, não virou de repente passado ao se iniciar com a descolonização. Um novo e imenso contingente de muçulmanos, africanos e centro-americanos dos antigos territórios coloniais agora reside na Europa. Então, foram as pessoas dessas antigas colônias que foram para a Europa. Então, isso o que, que é? É um antigo resquício da colônia indo para a metrópole, certo? Então, você pode marcar a letra E lindamente nessa questão da prova de história da URGS. Certo, pessoal? Bom, se vocês gostaram do vídeo, cara, curte aí, se inscreve aqui no canal, me segue no TikTok para mais vídeos de química, física, matemática, história, geografia, o que seja. Um abraço e até o próximo vídeo. É isso aí. Tchau, tchau.